Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um tutorial de TwinCat HMI. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que funciona um componente bastante interessante e pouco utilizado nos projetos, pelo menos pelo que eu acompanho, que é o grid. Esse componente ele permite com que a gente consiga reorganizar os elementos dentro do TwinCat HMI para se adequar ao tamanho de tela no qual a gente está rodando a nossa aplicação. Então, vamos iniciar a configuração desse elemento. Eu vou fazer aqui junto com vocês e no final vocês vão ver exatamente do que eu estou falando. Então, o grid é esse elemento aqui e ele lembra bastante do container. Por quê? Porque a priori é um componente que você olha assim e fala, pô, não, não deve ser tão útil assim esse componente. Entretanto, se você souber configurá-lo de maneira adequada e souber o que ele pode fazer pela sua aplicação, você vai perceber que esse componente é muito útil. O que vem a ser o grid? Ele é essa caixa aqui e ele tem uma propriedade que todo elemento que você coloca dentro dessa caixa aqui, quando você arrasta a caixa, quando você redimensiona ela, quando você torna essa caixa visível ou não visível mais, esse componente segue as mesmas propriedades, ou seja, ele vai seguir a posição dessa caixa, ele vai desaparecer, aparecer, assim como como o grid, justamente pelo fato dele estar dentro do grid. Isso lembra bastante o container, entretanto, o grid ele tem uma característica a mais que torna ele especial, principalmente quando você tem tamanhos de tela variáveis. Como que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou iniciar selecionando o meu grid aqui e eu vou clicar sobre o Desktop View, porque eu vou clicar sobre ele, dar um Lock and Lock aqui e fazendo isso, o grid também fica travado. Ou seja, a priori, para manipular a posição do grid, eu teria que vir aqui em Layout e manipular a posição dele por Layout. E é justamente isso que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui em Left 25 e em Right também 25 e eu vou apagar o Width aqui. Ou seja, eu vou deixar a largura em branco e vou deixar ele 25 pixels da esquerda e 25 pixels da direita. Ou seja, ele vai pegar e vai acompanhar o meu desktop view, tenha esse a largura que tiver. E aqui em top eu vou deixar mais ou menos 60 pixels e em bottom também 60 pixels e nada aqui em altura. É óbvio que isso daqui é apenas um exemplo e vocês vão deixar aquilo que for mais adequado para a aplicação de vocês. E aqui o grid, diferentemente dos containers, eles têm, o grid tem esses componentes a mais aqui, ou seja, colunas, linhas e células. Eu vou adicionar aqui uma coluna a mais e eu vou manter isso aqui, ó. Eu vou manter a proporção de 1 para 1, um fator de 1 aqui nessa coluna e nessa coluna aqui também o fator de 1. O que isso daqui significa? Significa que ele vai pegar e vai dividir a minha coluna, ele vai dividir o meu grid em dois e vai ter duas colunas e cada uma dessas colunas terá exatamente o mesmo tamanho. Caso eu viesse aqui na segunda coluna e colocasse aqui um fator de 2, eu vou até fazer isso aqui, vou dar um OK para vocês verem o que acontece. Vocês vão ver que a segunda coluna vai ter exatamente duas vezes o tamanho da primeira. Não é isso que eu quero que as duas tenham o mesmo tamanho, então eu vou colocar aqui o fator de 1 para 1. As opções são fator, pixels, porcentagem. Então eu vou manter dessa forma aqui para que as duas colunas tenham exatamente o mesmo tamanho. E além disso, eu vou pegar e vou clicar nesses três pontinhos aqui, e vou adicionar mais uma linha também. E vou manter nessa linha também o fator de 1 para 1, ou seja, a segunda linha vai ter o mesmo tamanho da primeira. É óbvio que na aplicação de vocês, vocês podem deixar isso daí da maneira como vocês quiserem, da maneira como melhor se encaixar no projeto de vocês. E aqui, ó, o que está faltando a gente fazer? Eu vou adicionar quatro células, porque duas colunas, duas linhas,
falta eu adicionar as células. Ah, mas o fato de eu ter colocado duas colunas e duas linhas já não automaticamente pressupõe a existência de quatro células? Sim, entretanto, se a gente adicionar as quatro células aqui, a gente tem uma vantagem, porque a gente consegue configurar essas células de maneira automática e a gente consegue dizer qual é o índice dessas células de maneira individual. Então, se a gente clicar no botão Add aqui, a gente consegue adicionar essas células e o que é interessante é que de maneira individual a gente consegue dizer qual é o índice da linha e o índice da coluna. Então, o que que eu vou começar fazendo? Vou começar adicionando o índice da coluna zero e o índice da linha zero também. Aqui na segunda, eu vou colocar zero e um. Na terceira, eu vou colocar, ou seja, índice da coluna um e índice da linha um também. E aqui zero e zero. Então, vai ser zero e zero, um e um aqui. O que que eu vou fazer agora? Para facilitar a nossa visualização, o que eu quero fazer é trocar a cor de fundo dessas células aqui. Então, vou pegar uma célula aqui, essa primeira, e vou colocar essa cor aqui, mais ou menos. Na segunda, eu vou colocar uma cor um pouco diferente, vou colocar um azul aqui, mais ou menos. Então, uma vez que a gente coloca isso daqui, as cores já vão estar posicionadas aqui nas células dessa maneira. E o próximo passo é, para que a gente consiga discernir e ter certeza de que o grid está funcionando, eu vou colocar alguns componentes aqui de maneira individual dentro dessas células. Então, eu vou colocar na primeira aqui, eu vou colocar um botão. Na segunda, eu vou colocar um input. Fazendo isso daqui, ele já deve funcionar, tá? Eu vou iniciar aqui o meu Live View. E iniciando o Live View, vocês vão perceber que eu tenho aqui as quatro, as quatro células e tudo que está dentro das células vai funcionar. E eu posso diminuir ele aqui de maneira que quando eu tenho a largura da minha tela a partir de um certo ponto, ele vai organizar dessa maneira. Então, duas linhas e duas colunas. Se caso eu for diminuindo, 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 a partir do momento que fica muito pequeno, ele vai fazer tudo ficar uma coluna apenas e vai reorganizar o grid dessa maneira aqui, fazendo com que eu consiga ter uma visualização melhor dessa forma aqui. Isso existe para quê? Para que a gente consiga reorganizar o tamanho da tela entre desktop e mobile. Algumas outras coisas que a gente pode fazer aqui é fazer com que a nossa responsividade fique melhor. Por exemplo, se eu iniciar isso daqui, eu percebo que aqui está ok o tamanho. Entretanto, conforme eu vou aumentando, 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 eu vejo que o grid também vai aumentando de tamanho. Isso acontece por quê? Porque quando eu vim aqui, ó, e coloquei nas propriedades do grid, eu vim em layout e eu defini que à esquerda vai ter 25 pixels e na direita vão ter 25 pixels também. Então, independente do tamanho da tela, aqui do lado direito sempre vão ter 25 pixels e aqui do lado esquerdo 25 pixels também. Isso daí pode ser um problema porque muitas vezes os componentes que estão aqui dentro podem acabar se deformando se o cliente de vocês abrir essa tela em um PC com uma tela muito grande. Mas para isso tem um pequeno truquezinho aqui que é o seguinte: se vocês clicarem sobre o grid aqui, vocês conseguem vir aqui em Column Options aqui, no mesmo lugar onde a gente adicionou as colunas, clicando aqui nos três pontinhos, e aqui, ó, na primeira e na segunda coluna, a gente pode clicar nessa setinha aqui e a gente tem aqui, ó, largura máxima. Eu posso colocar aqui, por exemplo, 500 pixels e aqui também 500 pixels e dar um OK.
Isso vai fazer com que ele respeite isso daí antes daquela. Ele vai dar uma priorizada na largura máxima das colunas antes de tentar fazer com que ela alcance os 25 pixels em relação à borda direita da nossa tela. Então, se eu for aumentando, vocês percebem que eu aumento a minha tela, porém o meu grid que está aqui dentro não aumenta mais de tamanho. Ao passo que se eu diminuir, ele acompanha, mas conforme eu vou aumentando aqui, ele não aumenta mais. Ok, pessoal. Pelo grid é isso daí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.